Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e a todos que estão nos assistindo. Um abraço carinhoso a todos vocês, nossos amigos e nossas amigas que estão nos acompanhando neste momento, que a graça e o poder do alto revista a vida de cada um de vocês e de toda a família. Hoje é um dia muito especial. Comemora-se hoje o Dia das Mães. As mães são dádivas e bênçãos de Deus para as nossas vidas. Um abraço carinhoso a todas as queridas mamães que nos acompanham nesta hora e a todas as mães da Segunda Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Colatina. A vocês, mamães que congregam conosco, um abraço fraterno e carinhoso. Os meus parabéns a todas vocês. Meus queridos e amados, todos os anos, nesta ocasião, nós pastores pedimos que o Senhor Deus nos dê uma palavra relacionada às mães, a este dia comemorado. E eu já preguei sobre várias mães da Bíblia. Mas há uma mãe que eu percebo, inclusive, fiz essa pesquisa e cheguei a essa conclusão, que há poucas ministrações da palavra sobre esta mãe. Talvez por receio, por se tratar de uma história de sofrimento, de dor, uma história muito triste de uma mãe, porém, esta mãe, ela mostra-nos de fato o que é o coração materno, a grandeza do coração de uma mãe, a coragem de uma mãe está refletida na atitude desta mulher. E eu senti o desejo no coração de trazer uma meditação referente a ela. Rispa, 2 Samuel, capítulo 21, e eu vou proceder a leitura da palavra de Deus neste livro, 2 Samuel, capítulo de número 21, a partir do versículo 8. Assim lemos: Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Oremos ao Senhor. Deus, estamos diante da tua palavra. Estamos, ó Deus, desejosos de que o Senhor, nesta ocasião, fale aos nossos corações. Te pedimos, Pai, que a tua palavra lida, ela possa nos edificar,
ela traga entendimento a todos que nos assistem nesta ocasião. Que a bênção do Senhor se manifeste por meio da tua palavra. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Todas as vezes que leio este relato, me sinto profundamente comovido. É impossível ler este texto sem sentir-se condoído da situação desta mãe chamada Rispa. A sua história, a história de seus 2 filhos, é uma história que mistura drama, tragédia, sacrifício, luta, coragem e, acima de tudo, amor. Amor que não tem fim. Assim é amor de mãe. É amor que nunca se esvai. É amor que nunca acaba. É amor até o fim. Eu quero meditar sobre este tema, com base na vida de Rispa, com base na atitude desta mãe. Amor que não tem fim. Rispa, filha de Aiá, concubina, uma das concubinas do rei Saul, ela teve com Saul 2 filhos, que chamavam-se Armone e Mefibosete. E esta mulher, ela passa por um drama, uma tragédia que assola a sua casa. E esta tragédia foi decorrente e resultante das ações de Saul, o pai de seus 2 filhos, lá no passado. Saul, conforme o texto, 2 Samuel, capítulo 21, no verso 5, vai ficar claro que ele matou aos gibeonitas, os moradores de Gibeão. Esses gibeonitas, Saul intentou exterminá-los. A ideia do verbo hebraico destruir, que está no verso 5, quando os gibeonitas se referem a Saul, quanto a este homem que tentaram, ou que tentou, melhor dizendo, quando a este homem que tentou nos destruir, procurou que fôssemos assolados. Está aí no versículo 5 deste capítulo 21 do 2º livro de Samuel. Os gibeonitas se referem a Saul, que tentou cometer um genocídio, ou seja, um extermínio total de uma etnia, de uma raça, de um povo. Ele não queria um só gibeonita vivo. As atitudes de Saul, elas são meio incompreensíveis, porque os amalequitas ele poupou quando não deveria poupar, o rei Agag. E agora os gibeonitas, que inclusive tinha parentesco com ele quis exterminar estes gibeonitas, aniquilá-los por completo, sem deixar nenhum ao menos. E o que aconteceu naqueles dias? Vamos à origem do drama desta mãe, que é o alvo, o centro da nossa meditação, amor que não tem fim, Rispa. Como começou o drama dela? No início do capítulo, depois nós vamos retomar a atitude de Saul para com os gibeonitas. Logo no início do capítulo 21, nós vemos e lemos assim, versículo 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos sobre a terra. Então aconteceu uma fome que perdurou por 3 anos
consecutivos. E Davi, então, ele consulta ao Senhor da razão, do motivo daquela fome prevalecendo, persistente, escassez de chuvas, escassez de alimento. Davi, um homem de discernimento, ele percebeu que havia uma razão espiritual para aquilo. E Davi, então, ele consultou ao Senhor. No verso de número 1 ainda. Vou ler o versículo 1 por completo para nós entendermos melhor. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Sabe qual é o problema, Davi? A culpa de sangue. Saul cometeu um homicídio sem qualquer justificativa contra os gibeonitas, de modo e de sorte que a culpa de sangue sobre ele e toda a sua descendência. É por isso que a terra está assolada. É por isso que há fome persistente. É por isso que há escassez de chuvas. E então, sabendo disto, Davi procura os gibeonitas. E no versículo 3, Davi se dirige a eles da seguinte forma: perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? O que vocês querem que eu faça? Para que tal assolação seja removida de nosso meio. Que resgate vocês querem? Para que a herança do Senhor ela seja preservada. Para que o povo do Senhor não sofra mais com esta assolação, esta fome, esta escassez de chuva que já perdura por 3 anos seguidos. E vocês querem, gibeonitas? Eu já sei que há culpa sobre a casa de Saul e a sua descendência, e culpa de sangue. E então, os gibeonitas respondem para ele. Pede, no versículo de número 6, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. 7 homens, o que queremos? Não queremos prata, não queremos ouro, não queremos bens materiais. O que queremos são 7 homens da descendência de Saul, para que os enforquemos. Nós sabemos pela lei de Moisés que o homicídio ele contaminava a terra. E Saul ele cometeu homicídio sem justificativa contra os gibeonitas e trouxe maldição e contaminação para aquela terra por 3 anos. E aquela dívida necessitava ser paga. E aí os gibeonitas pedem 7 homens da descendência da casa de Saul. Versículo 8 diz que o rei tomou então os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram
os 7, juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada. Então ele toma esses 7 descendentes da casa de Saul e entrega nas mãos dos gibeonitas, e entre eles os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. E eles foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias. A partir do versículo 10, eu quero lançar luz para o versículo 10. Rispa. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Aqui nesse versículo de número 10, nós podemos ver uma mulher que compreendeu a maternidade como sendo uma missão sublime, uma missão que é uma dádiva de Deus, uma missão especial. A maternidade é uma missão. E Rispa compreendeu isso, ela entendeu isso, e ela cumpriu literalmente esta missão até o fim. A atitude desta mulher foi atitude de coração de mãe mesmo. Sabe por quê? Porque um coração de uma mãe tem amor até o fim. Tem amor que nunca se acaba. Assim estava o coração de Rispa, um coração de amor que nunca termina e acaba. Meus queridos, Rispa significa pedra brilhante, pedra quente, pedra ardente. Era assim que estava o coração daquela mulher. Uma pedra quente, uma pedra ardente, para agir em favor daqueles que saíram dos seus ventres, os seus 2 filhos, Mefibosete e Armone. O coração daquela mulher era uma pedra que ardia e queimava de amor. Da missão de mãe. E aqui eu quero colocar a primeira lição. Ser mãe é receber a missão de cuidar e proteger. É receber a missão de cuidar e de proteger. No finalzinho do versículo 9, diz que aquelas 2 bênçãos recebidas de Deus, Armone e Mefibosete, eles foram mortos nos dias da colheita, nos dias da ceifa. Finzinho do versículo 8, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada. Logo no início da ceifa, da colheita, que segundo os comentaristas bíblicos, acontecia em meados de abril. Logo ali em meados de abril, eles foram mortos. Rispa então, verso 10, diz que ela tomou um pano de saco, ela estendeu sobre uma pedra, colocou-se sobre a pedra e ali ela ficou numa vigilância constante.
dos corpos dos seus filhos, que foram mortos. E ela ficou até que caiu a chuva do céu sobre eles, ou seja, no início da colheita da cevada, em meados de abril, até as chegadas da chuva em outubro, ou seja, quase 6 meses de sentinela, de vigilância, para que nem as aves do céu e nem os animais do campo devorassem e comessem a carne dos seus filhos amados e queridos. Ela não permitia que nada se aproximasse deles, porque ela entendeu que ela recebeu, no dia em que deu à luz, ela recebeu uma missão solene, uma missão sublime, que infelizmente muitas mulheres receberam, mas não compreendem assim. E os noticiários de TV, com crimes horrendos de mãe que tiram a vida de seus filhos, mostram que elas não compreenderam que a missão solene, a missão que vem do céu, cuidar e proteger. E ela faz isso, de filhos mortos. Ela cuida com bravura, ela protege com persistência, com determinação. Ela não tem medo de estar ao relento, dia e noite, exposta a perigos vários, a perigos tantos. O coração de mãe, ele não pensou nisto, pensou nos filhos. Por quase 6 meses, os corpos deles ficaram ali expostos, e a mãe velando por eles, dia e noite e dia, incessantemente. Somente a mãe cujo nome é Pedra Brilhante, pedra que arde de amor, somente uma mãe assim velaria os filhos por tanto tempo, vigiando-os e protegendo, ainda que estivessem mortos. Ela estende um pano sobre a pedra e ela fica ali de vigília constante, não permitindo que as aves de rapina e nem os animais do campo viessem para se alimentarem dos restos mortais de seus filhos. E aqui nós vamos tirar e extrair algumas lições. Rispa é uma mãe na acepção da palavra, porque ela protege os filhos mesmo depois de mortos. Ela é um exemplo. Ela é uma sonora e retumbante advertência a mulheres que deram à luz, mas não são mães, porque abandonam filhos vivos. Há muitos filhos vivos abandonados, entregues à própria sorte, e como há milhares por este país afora, nas calçadas, nas esquinas, nas ruas, debaixo das pontes. Infelizmente, há muitos filhos abandonados, perambulando pelas ruas, flertando com o perigo. Filhos largados, abandonados, esquecidos, desprezados, vulneráveis, desprotegidos desde a mais tenra idade. Filhos vivos. Rispa não. Ela entendeu o que é ser mãe. Ela protegeu e cuidou dos seus filhos mesmo depois de mortos. Rispa os protegeu de ações reais e devastadoras. Rispa os protegeu de perigos.
melhor dizendo, perigos reais e de ações devastadoras. Os protegeu de perigos reais e de ações que seriam devastadoras. É uma história triste, sim. Como eu falei lá no início, talvez por isso que alguns relutam de pregar sobre esta mãe. Mas por que história tão carregada de tristeza está registrada aqui nas páginas deste livro poderoso? Como um lembrete a mim e a você, mamãe, sobretudo, para quem eu falo de uma maneira especial nesta ocasião. Um lembrete a perigos reais. Não ignore. Há perigos verdadeiros. E há perigos que resultam em ações devastadoras para os seus filhos. Não ignore, não menospreze, esteja atenta, esteja vigilante a estes perigos. Isso ela bem sabia. O que aconteceria se ela não estivesse lá bem perto dos corpos dos seus 2 filhos. Em breve eles seriam devorados. Em breve eles virariam refeição para as aves de rapina, e uma mãe não quer isto para os seus filhos, e muito menos ela queria para os filhos dela. Ela não podia evitar a ação do tempo sobre os corpos deles. Tanto que não pode evitar que foram recolhidos já em ossos. A ação do tempo ela não pode impedir. A ação do tempo ela não pode deter. Mas ela pode deter a ação das aves de rapina. E você tem feito isso? Sim, porque há aves de rapina rondando os nossos filhos. Na escola você não vê, mas há aves de rapina. Perigo real, concreto, verdadeiro. Você está vigilante? Há muitos predadores à caça de nossos filhos, implacáveis, ofertando vida fácil, ofertando um mundo de ilusões, ofertando um mundo que eles descrevem como sensacional, um barato, uma grande viagem que vai contra todo tipo de caretice. A viagem das drogas. Oferecem o dinheiro fácil de uma vida desonesta, do crime organizado, do tráfico das drogas, da indústria do sexo. Oferecem o mundo subterrâneo e podre da internet. É um perigo para os nossos filhos. E tantos outros perigos. Ameaças nefastas, várias. Como Rispa, seja uma mãe atenta. Como Rispa, seja uma mãe de prontidão. Como Rispa, seja uma mãe de vigilância incessante, incansável. Dia e noite, ponha-se e coloque-se na torre de vigília em favor daqueles aos quais você teve a bênção de dar à luz. A atitude de Rispa, àquela altura do campeonato, parecia ser de total descabimento, de total insanidade, loucura indescritível, impensável, irracional, ilógica. Vigiar por quase 6 meses corpos de mortos, sem cabimento nenhum. Mas nós vamos ver que aquela atitude
incompreensiva para muitos. Aliás, atitude silenciosa. Atitude silenciosa daquela mulher, silenciosa e solitária, ela e os dois corpos, dia e noite, ela e os dois corpos, dia e noite, atitude silenciosa, sem palavras, com ações. E além de silenciosa, solitária, apenas aquela mulher, essa atitude silenciosa e solitária redundou em muitas consequências. Primeira delas, verso 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Chegou aos ouvidos do rei. Chegou ao conhecimento do rei. Olha, tem uma mãe que ela fica ali abanando as aves de rapina. Ela fica ali tocando as aves de rapina. Ela não permite que chegue perto dos corpos daqueles dois rapazes, dos descendentes de Saul, que foram enforcados, Armone e Mefibosete. Ela fica ali vigilantemente, noite e dia, rei. Chega aos ouvidos do rei as atitudes de você, mãe, no campo espiritual, da oração, da intercessão, da cobertura de oração. Ela tem alcance maior do que a atitude de Rispa. A atitude de Rispa chegou aos ouvidos de Davi, mas a sua atitude de oração, seja aos pés da sua cama, ou seja, quando você pode estar na igreja, ou ao volante dirigindo e pensando nos seus filhos, ou em qualquer lugar, erguendo o seu pensamento, orando sem cessar, esta atitude não chega apenas ao conhecimento de um rei humano, falível, temporal. Ela chega ao conhecimento do Rei eterno, invisível, Senhor Jesus Cristo. Ela chega ao conhecimento de Jesus. Essa sua atitude de proteção, de vigilância e de oração, ela chega ao trono da graça. O clamor de uma mãe, ainda que silencioso e solitário, ele não passa despercebido aos olhos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Além de ter chegado ao conhecimento do rei, deu um passo além. A atitude daquela mulher, até mal compreendida por todos que passavam e contemplavam aquela atitude e ouviam aquela história, ela não apenas chegou ao conhecimento do rei, mas ela moveu e tocou o coração do rei. Então Davi, verso 12, então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Versos de 12 a 14, 2 Samuel, capítulo 21. Ao tomar conhecimento da atitude daquela mulher, coração de Davi mexeu como mexe com o meu coração todas as vezes que leio a esta passagem. Que amor de mãe, que amor que não tem fim,
que amor que ultrapassa até a barreira da vida. E ele então, ao sentir-se tocado, profundamente tocado pelo relato da atitude daquela mulher, ele ordena que os corpos de Saul e os corpos de Mefibosete e Armone, os 2 filhos de Rispa, fossem transportados para a terra de Benjamim e enterrados na sepultura de Quis, que era pai de Saul. A atitude silenciosa, a atitude corajosa, destemida, determinada daquela mãe despertou o favor do rei, alcançou o favor do rei Davi. Ela alcançou o que ela queria. Um sepultamento digno, pelo menos, para os seus filhos. E ela não sairia dali. Provavelmente ela não deixaria aquele local enquanto isto não acontecesse. Isso é amor que não acaba. Isso é amor que não tem fim. Ela estava disposta a ficar e a permanecer ali quanto tempo fosse necessário, até que um sepultamento digno fosse dado aos seus filhos. E eu agora quero aplicar para você, mãe, hoje. Ela alcançou o favor do rei. E se você ora com atitude de fé, se você entra no mundo espiritual, clamando com fervor e fé pelos seus filhos, crendo no Senhor Jesus, no Rei dos Reis, você também encontrará o favor dele, você também encontrará a misericórdia dele, ele também estenderá o seu favor bendito a você no tocante aos seus filhos e às causas que lhe fazem ir para o joelho interceder pelos seus amados. Você obterá o favor do Rei dos Reis, assim como Rispa obteve o favor do rei Davi. Continue, ore, clame, se coloque na torre de vigília e você, em tempo oportuno, você obterá o favor do Rei Jesus. Ele tem generosamente mostrado o seu favor a mães de atitude como Rispa. Interessante, irmãos, que depois que a lei de Deus foi cumprida conforme Números 35, versos de 30 a 34, quando a lei de Deus referente ao homicídio sem justa causa praticado por Saul, ela foi cumprida, e depois que o desejo da mãe Rispa foi atendido e cumprido, no finalzinho do texto nós lemos de uma maneira linda: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Deus se tornou favorável para com a terra. O preço para que isto acontecesse foi alto. Caro demais para Rispa, caro demais para uma mãe. Para uma só mulher. Foi um preço caro para uma só mulher. Aliás, para duas, né? Rispa e Merabe. Mas Rispa se mostra uma mãe que entende a maternidade como uma missão que deve ser cumprida até o fim. Amor até o fim. Custou caro para aquela mulher. Mas os benefícios foram desfrutados por todos os moradores daquela região, por todos os moradores da terra, porque Deus se tornou novamente favorável
para com aquela terra. Lembremos de Deus, o nosso Pai, que é a inspiração para as mães. E há até quem diga que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Relembremos o nosso Deus. O preço foi alto demais para Deus Pai. Custou-lhe o seu único filho, o seu filho unigênito. Foi ele que pagou o preço alto. Deus Pai custou seu único filho. Mas os benefícios desta oferta generosa que foi Jesus são desfrutados por todos aqueles quantos confessam o nome de Jesus, o Filho de Deus. O Pai pagou o preço de oferecer o Filho, mas os benefícios desta oferta são desfrutados por todos quantos confessam e adoram ao nome, se curvam ao nome de Jesus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Concluindo esta meditação, Rispa não desistiu de seus filhos. E o que é mais impressionante, nem mesmo depois de mortos. E eu deixo uma pergunta. E você? Ai, pastor, esse menino não tem jeito. Ah, pastor, já estou para largar de mão. Rispa não desistiu dos seus filhos, nem mesmo depois de mortos. E você? Será que, de alguma maneira, você não tem desistido dos seus filhos ainda vivos? Vê o que você fala, vê o que você diz. Às vezes, pequenas palavras manifestam-se não uma desistência, mas um pensamento pecaminoso da desistência. Não desista da sua herança! Não desista de seus filhos! Em nome de Jesus! Lute por cada um deles, por todos eles. Não importa o que te digam, lute pelos seus filhos, pague o preço da oração, pague o preço da intercessão e nunca deixe e nunca desista de se colocar na brecha em favor deles. Afinal, mães de joelhos, filhos de pé. Não é isso que nós dizemos? Mães de joelhos, filhos erguidos e levantados pelo Rei dos Reis, pelo Rei dos Reis, Senhor Jesus, de quem, pela graça, você tem obtido favor. Que história de amor! Que história de amor! Uma mãe que não desistiu do fruto do seu ventre, nem depois deles mortos. Que amor! Amor que não tem fim. Amor de mãe. Amor que não tem fim. Louvado seja Deus. Um beijo para a senhora, minha mãe, Dona Nalva. Um abraço, te amo muito, mãe, muito, se cuida. Dona Leia, minha sogra, minha segunda mãe, um beijo, um abraço. Que Deus lhe dê força e saúde. Dona Diná, minha terceira mãe, que é a mãe e avó da minha esposa, assistindo sempre as pregações, hein, Dona Diná? Beijo carinhoso para a senhora, Dona Diná. Todas as mamães da terceira igreja, um beijo. E a mãe da minha bênção, Lídia, mãe do meu filho Daniel, do nosso filho Daniel, um enorme beijo em nome de Jesus. Mães da nossa igreja, Deus abençoe a cada uma de vocês. Vocês são especiais. Vocês são presente de Deus.
Deus seja louvado pela vida de vocês. Pai querido, obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos e oramos, gratos pelas nossas mães. Não há presente melhor do que este que o Senhor nos deu. Guarde e preserva nessa pandemia a vida de cada uma delas, para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que nos deu esta bênção tão preciosa das mães, e que o conforto, o consolo e a proteção do Espírito e a companhia do Espírito sejam com as nossas mães, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Fiquem com Deus. Deus os abençoe.